Olá, empreendedores e amigos desse canal. Mais uma vez estamos aqui para trazer mais um vídeo sobre inclusão financeira a nível de Angola, sobre a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira. E desta feita queremos começar por falar sobre a visão da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira. Mas antes de mais, quero lhe pedir para que haja inclusão financeira em Angola, contribua compartilhando esse vídeo, dando um gosto ali para que mais pessoas sejam alcançadas por esse vídeo, por esse conteúdo. E, indo direto ao ponto, dizer que a Estratégia Nacional de Desenvolvimento a nível da Angola tem como visão assegurar que cada pessoa, cada indivíduo, ou micro, pequena ou média empresa, independentemente da sua localização geográfica ou condição socioeconômica, essa pessoa esteja incluída financeiramente com vista a contribuir para o desenvolvimento sustentável do país. O que quer dizer que para garantir que cada indivíduo, ou seja, cada pessoa ou micro, pequena e média empresa esteja incluído financeiramente, a visão do Estado, através da ENIF, é estabelecer que tanto as pessoas quanto essas MPME, micro, pequenas e médias empresas, devem ter a oportunidade de adquirir conhecimento, obter e utilizar efetivamente os produtos e serviços financeiros e que esses estejam adequados às suas necessidades. Além disso, é fundamental que esses produtos e serviços tragam benefícios reais, além de uma mera contratação. Resumidamente, o Estado não quer teoria apenas. Primeiro, nós estamos aqui a contribuir naquilo que é a visão do Estado, a expandir esse conhecimento, porque o primeiro pilar, a primeira visão, ou o primeiro propósito na visão é trazer conhecimento, que essas pessoas, tanto as empresas como as pessoas individuais, adquiram conhecimento. E depois desse conhecimento, que elas possam, no caso, contratar serviços financeiros e que esses serviços não sejam apenas meros serviços que são contratados, mas não são usados. Devem ser serviços que sirvam para que sejam usados pelas populações que os contratem. Dizer também que a ausência de restrições à localização ou condição socioeconômica indica que as prioridades e atividades devem abranger todas as províncias e toda a população. O que quer dizer, o Estado, com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, não quer deixar ninguém de fora, independentemente da parte do país onde essa pessoa esteja, independentemente da posição social ou econômica dessa pessoa, ela deve ser alcançada. No caso, com base no princípio da proporcionalidade e a fim de garantir a atenção especial aos segmentos mais vulneráveis, no caso, mais necessitados, o Estado traz essa estratégia que obriga que todos sejam alcançados. E para isso, é fundamental considerar aspectos como a infraestrutura básica, incluindo a conexão digital, a energia, que podem, no caso, representar obstáculos de longo prazo ao desenvolvimento de produtos e serviços financeiros. Desse modo, o Estado está comprometido não só em criar os serviços, mas como também trabalhar nas infraestruturas, como energia, as estradas, e também a conexão a nível de internet. Então, todos esses aspectos dentro da Estratégia Nacional de Desenvolvimento ou da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira estão lá, no caso, previstos, dentro da visão dessa estratégia. Depois da visão, também é importante falar sobre o contexto da inclusão financeira em Angola. E começando do contexto socioeconômico, importa realçar que a estratégia nacional faz referência que para elaborar uma estratégia nacional efetiva e realista, é essencial considerar a atual situação macroeconômica e socioeconômica do país. O que isso quer dizer? Que quer dizer que entre os principais fatores a serem considerados estão
a forte dependência econômica de Angola ao petróleo, a volatilidade dos preços, ou seja, os nossos preços em Angola sobem e a todo momento, né? Então, isso é volatilidade. E considera-se ainda nessa estratégia a escassez de mão de obra qualificada, ou seja, as pessoas ainda precisam ter maiores qualificações e, de igual forma, os desafios decorrentes da falta de infraestrutura básica que impactam diretamente na oferta de serviços financeiros à população. Então, essa questão do contexto socioeconômico também tem sido levado em conta dentro daquilo que é a estratégia que o Estado está a criar no âmbito da ENIF. Dizer ainda que Angola é um país, ainda dentro dessa questão socioeconômica, Angola é um país de renda média baixa, com uma população estimada em cerca de 35 milhões de pessoas até 2024, né? Essa estatística até 2024 tínhamos cerca de 35 milhões de pessoas, das quais 19 milhões são adultas e 15 com 15 ou mais anos, no caso de 15 para cima. E cerca de 63% da população vive em áreas urbanas e 28% reside na capital do país, em Luanda, 28% dessa população. Dizer ainda que a economia angolana tem vindo a recuperar após um longo período de recessão. E apesar da queda do barril de petróleo agravada pelos impactos da Covid, que tiveram um forte impacto na economia, a informalidade dos negócios em Angola é elevada e representa 40% do PIB. Entre a população adulta que obtém renda através do autoemprego ou de negócios próprios, que são cerca de 40%, aproximadamente 92% atuam no setor informal. A economia não tem, no caso, gerado empregos suficientes para atender a força de trabalho jovem e crescente em Angola. Esses são, no caso, dados de vários estudos, de várias fontes que constam daquilo que é o draft do plano da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira. E em Angola também enfrenta-se vários problemas de conexão e infraestrutura que prejudicam a oferta de serviços financeiros, pois apenas 42% da população angolana possui bilhete de identidade até 2024. E devido à vasta extensão territorial do país, grande parte das estradas nacionais necessitam de reparação. A energia elétrica está disponível apenas em 48% da população. Cerca de 72% da população tem acesso a redes móveis, quer dizer que o resto não tem. Mas nas zonas rurais, esse índice cai para 32% no caso da população. E em Angola é altamente vulnerável, no caso, o nosso país é altamente vulnerável a riscos climáticos, o que exige que medidas para mitigar esses riscos nas instituições financeiras e fomentar a adoção, adaptação climática e resiliente por parte do indivíduo e das micro, pequenas e médias empresas. Ou seja, entre 2005 a 2017, as perdas resultantes de catástrofes climáticas como secas, inundações, deslizamentos de terra, incêndios, terremotos e epidemias foram estimadas em cerca de 3 mil milhões de dólares. É uma perca muito grande, quer dizer que muito dinheiro as empresas, os indivíduos, o Estado perde por força das questões climáticas. E a resposta a esses desastres climáticos em Angola é geralmente realizada a posterior com realocações do Orçamento Geral do Estado para financiar o apoio às populações afetadas. Então, essas são questões
tal como já fizemos referência, são questões econômicas ou socioeconômicas do contexto socioeconômico que acabam impactando naquilo que é o propósito do Estado da inclusão financeira. Mas esses aspectos já estão previstos nesse caso, ou seja, o Estado, ao criar a estratégia nacional, já tem também em vista, dentro dessa estratégia, essas questões socioeconômicas e climáticas também. Mas dentro deste ponto que nós referimos agora, que é o contexto socioeconômico, temos aqui algumas das principais conclusões e oportunidades, e, nomeadamente, a falta de documento de identificação é um problema estrutural para o acesso da população não documentada a produtos e serviços financeiros e facilitar o procedimento de compliance para a abertura de contas, por exemplo, o acesso à inclusão financeira. Então, a falta de documento é um problema. A diversificação econômica e a promoção da criação de empregos devem ser vistas como pilares fundamentais para a contribuição para a inclusão financeira das micro, pequenas e médias empresas, criando um ambiente mais favorável para o seu desenvolvimento. Então, quer dizer que a diversificação da economia pode ser uma oportunidade para termos mais pessoas dentro do setor financeiro e com mais literacia financeira. As altas taxas de inflação reforçam a necessidade de pagamentos digitais no país, bem como evidenciam os desafios da oferta de produtos como o de crédito. Então, as taxas de inflação que ainda hoje são altas, acabam sendo também um desafio dentro disso que é a política de inclusão financeira. De igual forma, as infraestruturas física, digital e de eletricidade devem ser desenvolvidas de forma sustentável, garantindo maior integração com os objetivos da inclusão financeira. Dali vemos de forma conclusiva que a infraestrutura tem um papel fundamental para que a inclusão financeira se efetive, porque não podemos ter serviços financeiros lá onde não há infraestruturas como estradas, energia e internet. E, por fim, a ausência de mecanismos de financiamento específicos impede de igual forma a inclusão financeira. Então, é necessário que o Estado crie, nesse caso, financiamentos específicos para famílias, para as micro, pequenas e médias empresas, no sentido de essas se tornarem, nesse caso, também incluídas a nível financeiro. Então, para não nos alongarmos muito nesse vídeo, vamos ficar por aqui. Dizer que, mais uma vez, estamos aqui para falar, ou estivemos aqui para trazer um conteúdo sobre inclusão financeira em Angola. Para que essa inclusão financeira em Angola se efetive, é necessário que esse vídeo chegue a mais pessoas no nosso país. Então, curta esse vídeo, partilhe com um número de pessoas possíveis, maior número de pessoas possíveis, para que possamos contribuir todos nós para a inclusão financeira. Estamos juntos, força!